Olá, querido arquiteto, querida arquiteta, bem-vindo a esse vídeo, um vídeo especial, um vídeo que na verdade eu não gostaria de estar fazendo, mas infelizmente por alguns motivos que ocorreram na semana passada, eu prometi no Instagram da Rádio Arquitetura que a gente ia vir a público para falar sobre o que aconteceu em relação ao debate, aliás, a não realização do debate que estava previsto aqui pela Rádio Arquitetura com representantes das 3 chapas que concorrem ao pleito pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Sul. Antes de falar disso, eu quero te pedir, você que está aqui pela primeira vez, que não conhece ainda exatamente o trabalho da Rádio Arquitetura, que se inscreva no nosso canal, ative as notificações, todas aquelas ações que você sabe que acontecem em todos os canais do YouTube, e isso para nós é de muita importância, porque faz com que o nosso conteúdo chegue a mais pessoas, isso fortalecendo, não é, o nosso canal. Então peço que você faça aí essa gentileza de se inscrever e também ativar as notificações. Muito bem, estou vindo falar aqui a respeito dessa situação que de uma certa forma nos constrangeu, a nós aqui da Rádio Arquitetura, porque havíamos anunciado de uma certa forma toda a nossa felicidade em fazer o primeiro debate, eu acredito que em nível nacional, para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo aqui do Estado do Rio Grande do Sul e, por consequência, a nível federal também, na eleição dos conselheiros federais aqui do Estado. Com certeza, aqui no Rio Grande do Sul seria a primeira iniciativa nesse sentido. Eu acredito também em termos de Brasil. Antes de eu falar disso, eu vou pedir que você continue com a gente aqui no vídeo. Para quem conhece o nosso trabalho, talvez soe repetitivo, mas eu acho muito importante nós falarmos um pouquinho, muito brevemente, sobre o trabalho da Rádio Arquitetura. A Rádio Arquitetura não começou agora, como muitos talvez possam pensar. A Rádio Arquitetura está indo para o seu 9º ano de atividades, sempre trazendo opiniões diversas, das mais diferentes correntes de pensamento, não só da arquitetura não, de todos os pensamentos políticos, sociais, econômicos, não importa, para nós isso nunca fez diferença, porque o nosso compromisso, na realidade, não é com esse tipo de posicionamento. O nosso compromisso, na verdade, é com todos os profissionais. E a gente sabe que dentro desse universo que envolve os arquitetos e urbanistas, há diversos tipos de posicionamentos. Então, para nós, o que importa é dialogar com todos e com muito respeito. Então, já adiantando um pouco do nosso assunto, a Rádio Arquitetura em nenhum momento vai se curvar a questionamentos ou então a indagações, suspeitas que esteja favorecendo esse ou aquele, ou que queira puxar a brasa para um ou para o outro, nada disso. A gente quer simplesmente que todos tenham a mesma voz, de uma forma democrática, de uma forma equânime. E isso para nós é o mais importante, essa é a nossa missão. Essa, aliás, é a missão do jornalismo, é a missão do jornalista, fazer com que todos tenham o seu momento, ao direito à sua fala, direito ao contraditório, direito a expor as suas ideias. A nós não cabe tomar partido, a nós não cabe fazer nenhum tipo de julgamento, a nós cabe oferecer esse espaço para que todos possam dialogar e expor as suas ideias. Dito isso, eu queria te convidar a permanecer no vídeo, porque eu vou falar sobre isso de uma forma muito, não sei se poderia dizer profunda, mas muito significativa, porque para nós realmente era um momento muito esperado, o primeiro debate ao pleito do CAU-RS aqui no Rio Grande do Sul e, como eu falei, talvez em todo o Brasil. Para isso, a gente fez o convite, primeiro fizemos uma consulta, voltando um pouquinho, fizemos uma consulta ao CAU-RS para que ele nos orientasse, né, a respeito do procedimento correto para fazermos esse debate, porque em todo momento a gente tem essa preocupação de que seja algo válido, que não prejudique chapa nenhuma e que seja democrático. Pedimos a orientação do CAU-RS e ele colocou ali todas as etapas que deveríamos cumprir, e nós fizemos isso. Convidamos todas as chapas de maneira igual. Fomos atrás dos representantes, pedimos a participantes, as chapas a quem a gente deveria enviar o nosso convite e assim o fizemos. Então, convidando de forma igual as 3 chapas, fizemos a reunião que serviria para debatermos as normas do debate. Por nossa vez, já tínhamos como pressuposto que, aceitando ir a essa reunião,
todos estariam de acordo a participar do debate, desde que as normas fossem aprovadas nessa reunião. E assim ocorreu. Tivemos a participação de, no mínimo, um representante de cada chapa. Na verdade, foram 2 de uma chapa, 2 de outra e um representante de outra chapa. Mas todos eles, então, representados nessa reunião e com poder de voto. Foram colocadas todas as normas, respeitando a capacidade técnica da rádio, a questão do tempo disponível durante o debate, também o tempo que haveríamos ter para organizar, né, o debate. Colocamos ali as nossas condições, debatemos, as chapas também colocaram as suas condições e, como você sabe, é impossível que todos sejam atendidos. É para isso que existe uma reunião, para se debater e chegar a um consenso. Uma das chapas, inclusive, colocou que impôs as suas condições e elas não foram aceitas. Ora, mas sinceramente, você acha que na organização de um debate, em qualquer lugar do mundo, não aqui na Rádio Arquitetura somente, mas em qualquer órgão de imprensa, vá se atender a todas as exigências de todas as chapas? Isso seria impossível viabilizar qualquer debate, porque cada chapa tem as suas preferências, tem as suas normas, tem as suas condutas, tem as suas propostas. E para isso fizemos a reunião, para alinharmos essas normas. Não vou aqui nesse vídeo ficar falando que chapa tal, outra chapa, numerando as chapas, porque não é essa a intenção. No fundo, a nossa intenção aqui, maior, é lamentar profundamente a não realização do debate. Um momento único, um momento precioso para que todos os arquitetos e urbanistas interessados em conhecer melhor as plataformas de cada candidato pudessem ter acesso a esse debate. Para que se sintam representados na voz daquele que está ali e na qual acreditam, no direito até inclusive ao contraditório. E isso faz parte de qualquer democracia. Para situar você, deixa eu lhe dizer que das 3 chapas convidadas, apenas uma, depois dessa reunião, aceitou participar do debate, respeitando as regras que tinham sido combinadas. Colocaram objeções, fizeram suas solicitações no início da reunião em cada tópico que foi discutido, que foi conversado, e no final chegaram então a um consenso. Apenas uma das chapas aceitou participar do debate depois dessa reunião, embora para nós fosse algo já dado como certo. Outra chapa, uma das chapas, simplesmente decidiu não participar do debate. Não apresentou nenhuma justificativa para isso. Simplesmente disse que fez uma reunião com os demais componentes e decidiram não participar do debate. Outra chapa alegou que só participaria do debate se todas as chapas participassem e que tivesse representantes apenas dos candidatos, né, ao pleito durante o debate. Bom, vou comentar cada um desses pontos. Primeiro, eu quero dizer que nós respeitamos profundamente a democracia. E dentro da democracia está inclusive embutida a ideia da não participação. Então nós respeitamos essa decisão de não participar. Porque se fosse obrigatório, já não seria mais democracia, não é mesmo? Então, dentro da democracia, há sim o espaço para não participar. Porém, esse espaço de não participação, essa desistência, esse declinar do convite, é um direito, mas também, ao mesmo tempo, carrega consigo um grau de responsabilidade em relação ao público. Você tem esse direito de não participar, isso é inegável, mas temos que colocar na balança que o público está sendo privado, o eleitor está sendo privado de todas as condições do debate, do confronto de ideias, da representatividade. Outro ponto importante, abrindo esse parênteses, que o eleitor possa saber o que faz o CAL, o que faz o conselheiro, o que faz o conselheiro federal, que muitas vezes é ignorado, mas por puro desconhecimento da sua finalidade dentro do processo.
Então, dentro disso, seria um momento único para que o eleitor também pudesse conhecer não só as propostas, mas o que faz cada um desses representantes. E com isso, começar a valorizar o trabalho. Se engajar com o CAL, entender como funciona, participar do conselho. Mas esse não foi o entendimento de duas das chapas. Então, como eu disse, uma das chapas simplesmente declinou do convite, não apresentou justificativa nenhuma, ok, respeito essa posição. E a outra chapa disse que só participaria do debate se tivesse representante das três chapas. E aí eu me pergunto, mas por quê? Se todas as chapas receberam o mesmo convite e teriam a certeza que durante o debate teriam as mesmas oportunidades de fala, os mesmos direitos, de uma forma equânime, de uma forma ampla. Mas o que muda na sua proposta com essa conduta? Qual é a diferença de participar ou não participar mais uma chapa no debate na sua proposta? Muda alguma coisa? Do meu ponto de vista, não. Do meu ponto de vista, as suas propostas, a sua representatividade, os seus candidatos continuam exatamente os mesmos. E se a chapa desistiu, não é problema de chapa A ou de chapa B, é problema da chapa que abdicou do direito de participar do debate. E aí, ela que colha as consequências, positivas ou negativas, mas isso não diz respeito às outras chapas. E não diz respeito porque nós fizemos o convite. Outra alegação de não participar do debate nos soou bastante dúbia, né? Soou bastante dúbia e não foi esclarecida a exaustão. Fala sobre a necessidade, a exigência, melhor dizendo, da participação apenas dos candidatos, mas realmente nós não entendemos esse posicionamento. Porque durante a reunião, a proposta inicial era fazer apenas com os candidatos ao Estado, né, ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo na representatividade estadual, sua diretoria, e não federal. Por que não do federal? Porque não teríamos tempo, nem dentro do debate, nem de organizar, e nem de fazer os convites. Então, optando entre um e outro, achamos melhor fazer aqueles que estão mais perto dos arquitetos e urbanistas, embora reconhecemos a importância do candidato ao cargo federal. Mas optamos por fazer aqueles que estão mais perto, aqueles que dialogam mais com a comunidade. Porém, durante a reunião, foi então sugerido que tivéssemos um debate também com os candidatos federais. Eu coloquei a posição da rádio de que fazer um segundo debate, ou colocar dentro mais um espaço para debate, esse ponto é importante, para debate seria inviável. Porém, apresentamos uma alternativa que, no nosso ponto de vista, presta atenção, no ponto de vista de todos que estiveram participando, representando as suas chapas na reunião, soou viável e coerente. Em nenhum momento houve qualquer objeção à nossa proposta, foi aceita a objeção à nossa proposta e a imposição de uma condição se deu após a reunião. Mas ora, se você manda um representante para uma reunião importante dessa, você não lhe dá carta branca, você não lhe dá o direito de representar e afirmativamente decidir perante aos outros? Então, o que nós sugerimos? Que cada candidato ao conselho, à representatividade federal, tivesse 5 minutos de fala ininterruptas dentro do tempo do debate. Eles não iriam debater com ninguém, não seriam interrompidos, simplesmente apresentariam as suas propostas para que você, arquiteto e urbanista, pudesse saber mais e pudesse comparar as propostas e, com isso, ter o direito de exercer o seu voto com muito mais clareza, com o direito de entender as plataformas e decidir entre um e outro. Essa foi a nossa proposta que, repito, foi aceita por todos. Todos que estavam na reunião, sem objeção. Sem objeção. A única imposição que nós colocamos embutida dentro dessa proposta e que nós entendemos que não haveria objeção, e entendo que jamais haverá objeção, 2 perguntas básicas.
para que cada candidato ao Conselho Federal, ao nível federal, respondesse antes de entrar na sua explanação sobre as suas metas. A primeira, para que serve o conselheiro federal e qual a importância do conselheiro federal? Por que nós colocamos? Porque nós acreditamos que é um momento único para que você, arquiteto que não conhece, tivesse nesse momento de cada candidato a palavra, elucidando o que faz o conselheiro federal. A nossa intenção foi a valorização deste cargo. Ou seja, o argumento de que todos teriam que participar, ou melhor, os candidatos, eu refuto, porque teríamos a participação dos conselheiros federais, candidatos ao Conselho Federal, né, os principais, dentro da margem de corte, né, então poderiam estar ali sendo representados para o Conselho Estadual do 1º ao 4º inscrito na nominata de cada chapa, e isso também foi aceito por todos os participantes. Então a proposta é que mandassem para o debate o candidato do número 1 até o número 4, a escolha da chapa, e mais um assessor. Por que um assessor? Que fosse da chapa, mas não precisasse necessariamente ser um dos 4. Porque a gente sabe que dentro do debate, dados têm que ser fornecidos, né? Alguém vai ter que buscar uma água, alguém vai ter que dar uma orientação, então por que não convidar? Eles não teriam palavra durante o debate. Aliás, nem sequer entrariam dentro do estúdio, ficariam na sala de espera da Rádio Arquitetura para, no momento do intervalo, conversar com os seus candidatos, dar uma orientação, uma assessoria, passar uma mensagem para alguém, não importa. Então, repetindo, refuto esse argumento. Assim como eu não consigo entender o argumento, como eu já falei antes, da não participação, porque outra chapa não vai participar. Ora, por favor, quero ressaltar que o momento do debate é um momento em que o candidato firma o seu compromisso com o eleitor. O foco maior não são as divergências, muito embora a gente sabe, elas existem. E são saudáveis, acredite, as divergências são sim saudáveis, porque somente na divergência é que nós temos a condição de apresentar o nosso ponto de vista, justificar, debater, fazer com que o eleitor entenda essa nossa proposta e esse momento. Quando você decide não participar de um debate, você também está privando o eleitor de que ele se concentre nesse foco, que são as propostas, que é o crescimento. Não existe crescimento sem questionamento. Não existe crescimento sem o confronto. E quando eu falo em confronto, era justamente o que a rádio pretendia oferecer naquele momento. Um confronto educado, ético, um confronto de ideias. Acusações iriam surgir? Sem dúvida, mas isso faz parte do debate. Aliás, eu penso que quem não se sente capacitado a ser inquirido durante o debate não deveria se candidatar a nenhum cargo, seja ele uma entidade ou cargo público, porque se você não tem a capacidade de debater as suas ideias em alto nível, o que você vai apresentar depois? Quando você não puder se ausentar de um debate, de um confronto de ideias, de uma discussão maior, vai fazer o quê? Então, realmente essa situação nos deixou muito mais que entristecidos, porque para nós da Rádio Arquitetura, eu não posso negar, também seria um momento importantíssimo dentro da nossa história. Estávamos nos preparando para isso, investimos para isso. Muito embora não seja o foco, o investimento, mas o investimento de tempo, o investimento de planejamento, do pensar o debate para que tudo ocorresse da melhor forma possível, esse não tem preço para nós, esse não tem preço. E esse direito também nos foi tirado. Eu quero deixar bem claro, e eu acho que é importante ressaltar novamente, que
As objeções surgiram após a reunião, quando todos já haviam concordado. O que foi dado às chapas foi um tempo de resposta para a homologação do que já havia concordado ou para questionar algum outro ponto. Muito embora eu acredite que todos que estavam ali tinham o aval das suas diretorias de chapa, suas coordenações de campanha, para que estivessem representando e assegurando aquelas normas, né? Era muito mais para que as chapas pudessem se organizar em questão de dia, horário, quem iriam destinar para o debate, do que propriamente fazer um questionamento, né? Ou, como disse um dos representantes da chapa, impor, né, suas condições. Outro ponto importante que vale a pena ressaltar é que o debate garante que o eleitor tenha acesso às diversas ideias e não a um monopólio, né, de um tipo de pensamento. É que a gente garante a quem vai votar. E mesmo que a pessoa não mude o seu voto, pelo menos ela escutou o que o outro candidato tem a falar. Isso é importante dentro do processo democrático, até inclusive para que você reafirme o seu voto ou o seu não voto. Olha, eu não vou votar em candidato por causa disso, disso, disso. Mas como? Como é que não vai votar? Por que não vai votar? Bom, não vou votar por isso, aquilo. Mas é importante que tu tenha esse acesso. Bem, por fim eu quero ressaltar que fizemos a nossa parte. Não tenho dúvida nenhuma disso. Quero ressaltar também que a Rádio Arquitetura não é uma rádio subordinada ao CAL. Somos uma empresa independente. Somos um veículo de comunicação que encontrou na arquitetura e urbanismo a sua razão de fazer o jornalismo. E todos aqueles que me acompanham desde a fundação da Rádio Arquitetura, quase 9 anos atrás, estamos indo para o 9º ano, agora em novembro. Todos sabem da minha índole e conhecem o trabalho sério, o trabalho comprometido da Rádio Arquitetura. Então, me sinto muito, mas muito tranquilo em trazer esse vídeo a todos vocês. Aos nossos ouvintes, seguidores do Instagram, inscritos no nosso canal, nossos amigos, nossos conhecidos, as pessoas que nos acompanham, embora não seja a minha responsabilidade, eu peço desculpas pela não ocorrência do debate. Tudo que esteve ao nosso alcance, fizemos. A próxima eleição do CAL ocorrerá daqui a 3 anos. Somente daqui a 3 anos. Eu espero, sinceramente, que haja um amadurecimento democrático na próxima eleição. Que todos enxerguem no debate todas essas possibilidades que eu falei aqui nesse vídeo. Que não se ausentem, que façam questão, que inclusive procurem, se não for a Rádio Arquitetura, procure algum outro órgão ou se organizem entre si para fazer uma transmissão, para levar ao eleitor a palavra de todos os candidatos. Que cresçam no sentido democrático e não se apeguem a argumentos nada sólidos. Como eu disse no início do vídeo, o fato de não participar de um debate é um direito, sem sombra de dúvida, é um direito. E eu não questiono enquanto direito. Não questiono, é um direito, ok. Mas privar o eleitor de conhecer as propostas, privar o eleitor de exercer o seu voto com consciência, isso não é e nunca poderá ser um direito. Eu agradeço a você que esteve até agora aqui me acompanhando nesse vídeo. Reafirmo o compromisso da Rádio Arquitetura com os arquitetos e urbanistas. Aliás, quero abrir um parênteses aqui, eu quero mandar um grande abraço, um beijo carinhoso para todos aqueles que
sabem o meu WhatsApp e sabem os canais de comunicação da rádio, que se manifestaram dando apoio para a rádio, nos parabenizando pela proposta do debate, lamentando a não ocorrência. A todos vocês, muito obrigado. Não se esqueçam, se inscrevam no nosso canal, ative as notificações e acompanhem a programação da Rádio Arquitetura. Muito obrigado. Até mais.